Fala, gente boa! Bom, eu iniciarei o nosso último vídeo da semana, tá? Indicando para vocês esse livraço Aço Aço, que é de autoria da já saudosa Raquel Santiago. Inclusive foi professora deste que vos fala na época da Faculdade de História, que é O Coronelismo Urbano em Joinville, o caso de Abdon Batista. Esse livro aqui, ó. Inclusive com o próprio Abdon na capa, né? Então, caso um dia vocês tenham oportunidade, por favor, comprem esse livro, que esse livro é fantástico. Inclusive tem uma história, uma passagem bem interessante, que eu irei ler a vocês, tá? A Raquel, na página, entre as páginas, a página 43 do livro, ela reproduziu um diálogo entre a dona de um comércio de secos e molhados em Jaraguá, que na época era um distrito de Joinville, e dois colonos, dois agricultores imigrantes. Então esse diálogo foi o seguinte, né? A dona, né, essa comerciante, ela pergunta para ele, ela pergunta, né, faz uma pergunta para esses dois colonos, né? Como é? Em quem vocês votaram? De certo não foi no Abdon. Sim, nós votamos no Abdon. Mas como? Pois o outro é muito melhor. Isso é possível, mas o outro não nos pagou um churrasco. E a senhora sabe que para o churrasco precisa ter uma garrafa de cerveja. Por isso nós votamos no Abdon. Então isso aí, essa história, essa historieta, né, que foi reproduzida pela Raquel nesse livro, ele ilustra bem como é que funcionava e como infelizmente ainda funciona o sistema político, as eleições no Brasil, né? Bom, ao contrário do que vocês devem estar pensando, o Abdon Batista não era bem aquele coronel clássico, aquele cara mandão, violento, autoritário. Muito pelo contrário. O Abdon Batista, ele era muito conhecido pelo seu jeito paternalista. Ele se comportava como uma espécie de pai dos joinvilenses. Inclusive, a primeira vila operária da história de Joinville foi criada pelo Abdon Batista. Inclusive, nessa vila operária, os operários, os filhos dos operários, eles tinham uma escola, né? Então, ele também tinha um lado muito interessante, tinha um lado muito visionário, o Abdon Batista. Bom, eu vou mostrar para vocês mais uma foto, né, só para variar, ou tentarei mostrar, porque é uma foto bem grande, pelo que vocês estão percebendo, né? Essa foto aqui que eu estou tentando mostrar a vocês é aquele prédio bem conhecido, todo mundo já conhece, né? Todo mundo conhece, está careca de saber qual é. É aquele prédio que está localizado na Avenida Procópio Gomes. Esse prédio que eu estou tentando mostrar a vocês, hoje é a sede da Secretaria Municipal de Bem-Estar Social. Então esse prédio, originalmente, ele era um orfanato mantido pelo Abdon Batista. Esse prédio, essa foto que vocês estão vendo, ou que eu estou tentando mostrar a vocês, ele foi tirada nos anos 20. Tá? Inclusive, eu não sei se está sendo possível vocês enxergarem, mas nessa foto aqui aparece o Monsenhor Gersino. Infelizmente, como eu disse ainda há pouco, é uma foto bem grande, né? E eu não estou podendo manuseá-la muito bem, né? Mas para que vocês saibam, aqui aparece o Monsenhor Gersino, hoje nome de rua, né? Rua movimentadíssima, por sinal. Tá? Bom, mas afinal de contas, a pergunta que o Brasil, que o mundo inteiro está fazendo, como é que o Abdon Batista foi se meter na política? Bom, como eu disse no vídeo anterior, o sogro dele, o João Antônio de Oliveira, ele era comerciante e empresário do ramo ervateiro. Ele também era político, né? Para variar, ele era político. Ele era afiliado ao Partido Liberal. O Abdon Batista, ele foi preparado para ser o sucessor do genro dele, do sogro dele, do João Antônio de Oliveira. Bom, em 1883, o Abdon Batista ele concorreu, pasmem, ele concorreu ao mesmo tempo para ser vereador em São Francisco e para ser deputado provincial, que equivale hoje a deputado estadual. Na época, isso era permitido você disputar duas ou mais eleições ao mesmo tempo. O curioso é que ele perdeu a eleição para vereador, mas ele acabou sendo eleito para deputado provincial, né?
Ainda no tempo da monarquia, o Abdon Batista ele foi deputado provincial no período entre 1888 e 1889. O curioso é que nesse segundo mandato como deputado, o Abdon Batista ele exerceu interinamente na condição de presidente da Assembleia Legislativa. Ele foi governador provisório entre 26 de junho e 19 de julho de 1889. Então, esse foi o período que ele foi governador interino de Santa Catarina. E foi ele, na condição de presidente da Assembleia Legislativa, que transmitiu o cargo aos republicanos. Se vocês repararem bem na bandeira de Santa Catarina, há um desenho de escudo no centro da bandeira. Há um desenho de uma águia. E essa águia, no peito da águia, aparece uma inscrição, 17 de novembro de 1889. Então essa data foi a data em que oficialmente Santa Catarina aderiu à República. Né? E quem acabou transmitindo, fazendo a transmissão oficial, fazendo a transmissão, vamos dizer assim, o discurso que fez que tornou oficialmente Santa Catarina, que fez com que Santa Catarina aderisse oficialmente à República, foi o Abdon Batista. Então foi ele que fez, repetindo, foi ele que fez a transmissão do poder, foi ele que passou o poder aos republicanos em Santa Catarina. Né? E depois, já na República, o Abdon Batista ele exerceu mais 2 vezes o cargo de deputado estadual. Tá? O último cargo dele como deputado estadual foi entre 1901 e 1903. E ele foi também governador interino, mais uma vez, de Santa Catarina, entre 28 de setembro e 21 de novembro de 1906. Tá? E, na verdade, ele era o vice-governador do Gustavo Richard. Como o Gustavo Richard foi eleito senador, então ele acabou exercendo esse cargo de governador. E, além de ter sido deputado provincial e mais tarde deputado estadual, o Abdon Batista ele foi 4 vezes deputado federal, isso entre 1903 e 1920. Ele foi senador da República entre 1912 e 1915, tá? E, como eu comentei incontáveis vezes, ele foi 4 vezes prefeito de Joinville. Primeiro mandato dele como prefeito de Joinville foi entre 1º de janeiro entre 1º de janeiro de 1892 e 1º de janeiro de 1893. O segundo mandato dele foi de 1º de janeiro de 1894 até 7 de fevereiro de 1895. Foi de 1º de janeiro de 1893 até 7 de fevereiro de 1894. O terceiro mandato dele foi de 1915 até 1919, e o quarto e último mandato dele foi entre 1919 e 1921. Tá? Esses os mandatos do Abdon Batista como prefeito de Joinville. Bom, obviamente esses mandatos eles foram cheios de realizações, né? Inclusive foi durante um desses mandatos, o Abdon Batista, ainda como vice-governador do estado, foi ele que conseguiu com que o Orestes Guimarães, que hoje é nome de rua, e que veio de São Paulo, ele reformulasse o ensino público de Joinville. Inclusive, foi graças ao Abdon Batista que Joinville passou a ter uma escola pública estadual. Então, essa escola, a Escola Conselheiro Mafra, a princípio ela funcionou no prédio, que era o prédio do Padre Carlos. Para quem não sabe, esse prédio, que hoje não existe mais, ele sediou a prefeitura, ao mesmo tempo a prefeitura e a Câmara de Vereadores de Joinville durante quase 40 anos, de 1936 a 1974. Esse prédio, como é sabido, ele veio a ser demolido para que se abrisse a Avenida JK. Bom, o Abdon Batista, ele, como eu comentei em inúmeras ocasiões, incontáveis ocasiões anteriores, ele, além de ter sido, obviamente, político industrial e comerciante, e médico, obviamente, ele também foi filantropo, como eu disse ainda há pouco. Até tentei mostrar para vocês a foto daquele orfanato, né? E, bom,
Bom, ele acabou falecendo em 15 de março de 1922, vítima de insuficiência renal. Ele tinha, na ocasião, 70 anos, tá? Caso eu não esteja enganado, ele faleceu na própria residência dele. Caso eu não esteja enganado, nesse local, onde era a casa do Abdom Batista, hoje existe o edifício Hanover. Então, ali onde hoje existe o edifício Hanover, era a casa onde viveu e faleceu o Abdom Batista. O curioso é que só 20 anos depois do falecimento dele, é que a então Rua Conselheiro Mafra passou a ter o nome de Rua Abdom Batista. Para quem não sabe, essa rua, que hoje é a Rua Abdom Batista, o primeiro nome dela caso eu não esteja enganado, Wasserstraße, ou seja, Rua da Água. E depois de ter o nome de Rua da Água, o segundo nome do que hoje é a Rua Abdom Batista, foi Rua do Porto de Baixo, tá? Então esses foram os primeiros nomes do que hoje é a Rua Abdom Batista. Bom, resumidamente, essa foi a história do Abdom Batista, tá? Bom, perdoe-me caso eu tenha deixado muitas informações importantes de fora. Caso algum de vocês queira me corrigir, queira corrigir alguma informação errada que eu tenha passado, tá? Basta comentar aqui embaixo do vídeo, tá? Vocês estão livres para tudo, menos para xingar este pobre youtuber e a sua respectiva e heróica mãe. Então não vale, vocês podem tudo, menos me xingar e xingar a minha pobre mãe, tá? Mas vocês estão liberados para comentar ou para corrigir alguma informação errada que porventura eu tenha passado a vocês, tá? Bom, vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela paciência e pela atenção de vocês, tá? Até semana que vem, como sempre, fui!